Sejam bem-vindos, mais uma live da Proconsciência. É um projeto voltado principalmente para o público feminino, né? Então, nosso tema hoje é yoga cíclica e os óleos essenciais. A gente sabe que a mulher, ela tem uma vida cheia de altos e baixos, ela é repleta de ciclos, não é só um ciclo biológico, mas tem N ciclos, né, que essa mulher está imersa com relação até aos papéis que essa mulher desempenha na sociedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho desses ciclos biológicos e que nos remetem às questões emocionais e, obviamente, interferem também nas relações afetivas, né? Então, para falar sobre isso, a gente convidou a Maria, que é uma grande amiga, Maria Blá, grande amiga querida de São Paulo. E Maria é fisioterapeuta, instrutora de yoga, aromaterapeuta, terapeuta floral, mãe de um casal, né? Um casal. Sim. Quando se encontra com a minha filha, é só bagunça, né? Bagunça, assim, nossa, como Bagunça, é eles muito curtem, bom. né? É muito bom, muito bom. Maria tem esse trabalho voltado para a yoga cíclica, é algo que eu sou encantada com esse trabalho que ela faz já há bastante tempo, voltado, né, para esse público, né, feminino, dando sempre dicas, né, de como a gente também saber utilizar melhor um pouquinho esses momentos da mulher, né? Então, quanto mais a gente se conhecer, melhor a gente vive, né? Então, a gente fala assim, quando a roda sai do eixo, você adoece, né? Sim. Normalmente é assim, né? E para Uhum. começar, eu trouxe uma frase que é do livro A Lua Vermelha, de Miranda Gray, que é uma terapeuta e escritora, né? Aham. Ela fala assim: Lua e mulher são iguais, ambas femininas, cíclicas e doadoras de vida. Maravilhoso isso, né? Nossa, fechou. Fechou, né? E Fechou. tudo a ver com os arquétipos também, né? Então, depois a gente vai entremeando um pouquinho da psicologia. Eu sou psicóloga, escritora também, e instrutora de meditação também. E a gente vai intermeando um pouquinho esse nosso papo, né? Maria, muito bom que você aceitou esse desafio de conceder um tempinho, porque eu sei que você está sempre cheia de lives, né? Quase difícil achar um horário, né, contigo. Mas Não, que bom que deu. Então, Maria, explica para o pessoal o que é a yoga cíclica. bacana, legal. Bom, gente, boa tarde. A Lívia já falou, já fez, já passou minha ficha para vocês. Para quem está chegando, eu sou a Maria, fisioterapeuta e instrutora de yoga. Trabalho com as mulheres já há bastante tempo, né? Porque eu sou mumota. E trabalho com um pouco da terapia floral e dos óleos essenciais, tá? Então, hoje eu tô aqui com a Lívia para a gente fazer um bate-papo, para trazer algumas informações para vocês sobre o que é yoga cíclica. O que a gente faz na yoga cíclica? Maria, não é igual a Hatha Yoga, né? A yoga normal? Sim, é igual. O que a gente muda aqui na yoga cíclica é que a yoga cíclica é uma prática proposta de acordo com as estações do ano, da lua e da natureza. Né? Eu já até havia comentado com a Lívia e conversado bastante sobre isso. Então, literalmente, yoga cíclica é isso. É uma prática proposta para a mulherada estar se harmonizando com seus ciclos nas fases da lua. É indicada para aumentar a sintonia da mulher com seu corpo e suas fases cíclicas. É isso que é yoga cíclica. Simples, né? Maravilha. Não, e a gente vê como é importante ter esse conhecimento, porque quando a pessoa não está harmonizada com os seus ciclos, as outras coisas não vão bem. E quando você se permite não ir bem por muito tempo, vem o adoecer, né? A coisa se torna mais densa, né? E Uhum. Maria, e com relação aos óleos essenciais, agora recentemente no sábado a gente teve uma live muito bacana de aromaterapia voltada para meditação. Mas tem algumas pessoas que vão ouvir essa live que provavelmente também não participaram da live anterior. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que são os óleos essenciais para o nosso público. Legal, bacana. Eu vou começar pela aromaterapia, tá? A aromaterapia é a ciência que estuda as propriedades aromáticas naturais das plantas. Os aromas extraídos das plantas são os óleos essenciais.
cada aroma remete uma lembrança, um sentimento, despertando sensações. As mulheres sabem do que eu estou falando, principalmente as que são muito ligadas aos ciclos menstruais, as fases da lua, tá? O que é óleo essencial? O óleo essencial nada mais é que princípios ativos extraídos de plantas aromáticas, tá? Nem toda planta produz, só 10% do que existe de planta catalogada é que produz o óleo essencial. Eu considero os óleos essenciais o elixir da vida, da natureza, é algo raro e muito valioso. E tem mais, os óleos essenciais são comprovados cientificamente que eles nos trazem benefícios para a nossa saúde física, emocional e até espiritual, dependendo do óleo que você está usando e para que prática, né? É tanto que a semana passada você fez uma live sobre os óleos essenciais na meditação. Né? E o que é meditação? Nada mais do que a gente se voltar para dentro e nos reconectar com essa essência divina que habita em cada uma de nós. Perfeito. E com relação ao sistema hormonal, você indicaria algum óleo essencial e que tipo de benefício que eles trazem? Olha só, Lívia e a mulherada que está aí me vendo agora, né? Eu sempre tenho esse óleo aqui, que é o Claricalme, tá? Esse é um blend de óleos essenciais da Doterra. Ele contém 10 óleos essenciais. Hoje, se der tempo, eu quero falar de 2. Eu já vou falar de um super importante que tem aqui dentro desse blend, que é a Sálvia Clareia, tá? Que é a Clarice. Ela é, assim, excelente, porque ela atua diretamente no nosso sistema nervoso central. É um hormônio, assim, muito natural, indicado para a mulherada que quer fazer reposição hormonal, tá? Para a mulherada que sofre muito de TPM, cólica menstrual. Ele é excelente para tratar qualquer tipo de depressão, seja no pós-parto, seja aquela depressão que a mulherada que está no climatério, que está na menopausa, entra naquele processo, porque é um término, né? É um fim, né, do nosso ciclo quando chega a menopausa, né? Apesar de que dentro da yoga cíclica, você pode estar menstruando e se conectando com o teu ciclo toda semana, através das luas. E aí depois a gente pode falar sobre isso também, que Ótimo. sobre a live, para que isso fique muito bem claro. Então, a princípio, o Claricalme, que é um blend que contém 10 óleos essenciais, já vai ajudar muito no processo hormonal. Interessante. E, além disso, esse blend, ele tem uma ação sedativa, então ele vai equilibrar o seu nível emocional também, vai equilibrar os nervos, porque a mulherada fica muito tensa, fica muito nervosa, seja na TPM, seja na menopausa. Quando vem aqueles calorão, Deus nos acuda. Liga ar-condicionado, abre as portas, liga tudo. Fora as emoções, né, que ficam à flor da pele, né? Sim, então isso aqui vai te ajudar muito, mulher. Então, se você que está aí do outro lado, sabe, que ainda não se manifestou, que está com teu sintoma aí sozinho, só para você, vem com a gente, fala com a gente, né? A Lívia está aí como psicóloga para amparar, para nos auxiliar. Eu com a yoga cíclica, com os óleos essenciais, com a bênção do útero, que você pode estar fazendo a cada 2 meses, a bênção do útero da Miranda Gray, né? Então, a gente pode estar te dando esse amparo, te ajudando, te auxiliando. E com relação a TPM, porque TPM também é aquele Deus nos acuda, né? Os homens sabem mais da TPM, às vezes, do que a gente, né? Que às vezes o homem chega assim, você já está entrando na TPM, né? Ele já logo identifica, né? Porque a mulher Sim. muda completamente. Muda. O que você indica para essa fase da TPM? Então, para TPM, eu indicaria o gerânio. O gerânio também é um óleo super indicado para as mulheres maduras também, mas para TPM ele resolve muito, ele é excelente, tem um cheirinho super agradável.
É um óleo assim super amoroso, ele é um fito hormonal super natural, ele vai ajudar no seu equilíbrio hormonal, vai aliviar os sintomas da menopausa, aquelas ondas de calor, entendeu? Na era vitoriana, né, naqueles mega jantares, as mesas eram enfeitadas pelas flores de gerânio. O gerânio, ele tem mais de 200 espécies, então tem a espécie certa para produzir o óleo essencial de gerânio, tá? Nem Interessante. toda flor, tá? Então é importante que as pessoas saibam disso. É importante que a mulherada saiba de uma coisa, as pessoas em geral, que os óleos essenciais não são medicamentos, tá? É Uhum. importante que você tenha um acompanhamento da sua médica, que você Ou vá à sua seja, médica, não faça o substitui uma acompanhamento. medicação, né? Não É. substitui. Não substitui, tá? Eu deixo bem claro. Isso aqui eu trabalho junto com a medicina. Isso aqui é uma medicina Uhum. natural, com a Uhum. medicina convencional. Então, ambos nós estamos trabalhando ali juntas, entendeu? Claro, Quanto mais você tiver um retorno na medicina convencional, melhor sim, ainda, com essa medicina natural, que é os óleos essenciais. sim. E se a pessoa faz uso antes de adoecer, quer dizer, utiliza o óleo essencial como preventivo. Isso é Sim, importante, sabe? Porque às vezes as pessoas esperam adoecer para tomar alguma providência. Então, se já sim. tiverem essa consciência desse autocuidado, né, que envolve conhecimento do corpo, conhecimento das suas emoções, o seu lado espiritual também, fica mais fácil, quer dizer, a pessoa não adoece com facilidade. Não é que também nunca vai adoecer, a gente não pode nem dizer isso. O corpo tem as suas. O seu aluguel, né? É mais ou menos assim, né? A gente tem outras variáveis que interferem também, mas de qualquer forma, existe uma questão preventiva aí, né? Quer dizer, o óleo essencial, tanto ele ajuda como coadjuvante no tratamento, né? Quanto ele também Uhum. atua como preventivo, né? Harmonizando você, né? Que é a ideia do yoga, né? O yoga vem exatamente também para te harmonizar, né? Muito bom, Pratique, Maria. né? Então, Maria, outra pergunta que chegou aqui também para nós é assim, como usar esses óleos, né? Como a gente faria para usar esses óleos nessas fases, tá? Então, durante esses ciclos que a gente tem. Tá, vejam só. Esses óleos essenciais, ele pode ser usado durante a sua prática de yoga cíclica num difusor. Saiu da yoga cíclica, está na sua casa, você pode usar ele no seu difusor à noite, de 2 a 3 gotas, no caso, se for o gerânio, tá? Que é o óleo Uhum, mais indicado para os processos hormonais, nos ciclos menstruais e hormonal do feminino, tá? Ou a Clarisage. Essa Clarisage aqui, o Claricalme, ele não é em gota, ele é tipo rolhãozinho, tá vendo? Você vem, carrega na bolsa, usa na região, onde uhum, você quiser na região externa, entendeu? Super prático para você usar na viagem, sabe? Tá numa audiência, tá numa sessão de terapia, você já tira da bolsa e já usa ele, tá? Então, é assim, você pode usar no difusor. A outra forma que eu ia falar para vocês no final, eu ia deixar uma dica, mas eu já vou falar agora, é você usar um lencinho, sabe aqueles lenços das nossas ancestrais, das nossas avós, que quase todo mundo guarda, pequenininho assim? Você uhum. pode pingar uma gota desse óleo naquele lenço e quando você estiver diante de alguma situação, você pega ele, inala e cheira. Ou usa topicamente, inala, exala. Seria dessa forma, ou através, diluir ele no óleo de coco fracionado para fazer uma massagem Ayurveda, tá? Que nos ajuda Uhum. bastante, elimina bastante aquela tensão do ciclo, tá? E Uhum. sempre eu oriento que é importante fazer a massagem depois do ciclo menstrual, depois que você menstruou, não antes, depois. Ah, interessante. Tá, isso é bom, importante. Uhum. Uma outra pergunta que enviaram para a gente também, que é bem interessante, que aí eu vou entrar também com o lado da psicologia, é qual óleo que é bom usar na ovulação para quem quer engravidar? Aí você pode falar do óleo, que depois eu vou falar sobre as mulheres que às vezes têm dificuldade para engravidar. Essa pergunta é uma pergunta bem delicada, né? De responder ela. Primeira coisa, as mulheres que têm dificuldade de engravidar, precisa fazer uma investigação profunda nessa mulher,
para saber aonde que está, né, esse desequilíbrio, porque ela não engravida, se está ligado com o fator emocional, hereditário, o que está acontecendo com essa mulher. Eu posso te adiantar agora que o Claricalme, a Salves Clareia, ela vai estimular bastante, porque ela Bem é feminino, afrodisíaca, né? entendeu? Então, ela vai ter um efeito positivo na fertilidade masculina e feminina. Tá? Mas não é assim 100%. A sálvia vai te ajudar e você vai usar só isso. Você tem que usar outras ferramentas. Você tem que ir ao seu Claro. médico, verificar o porquê, você tem que meditar, você tem que desacelerar, você tem que inalar bastante o olhinho e tem que se conectar com o seu feminino, É, com a porque natureza, os ciclos. às vezes, né, tá relacionado às vezes até ao parceiro. E às vezes o parceiro tem aquele lado assim bem machista que não quer fazer o exame para verificar se está tudo ok com ele. Então, às vezes ele tem baixa de Tá travando. Vamos ter que fazer uma outra live. mas já 15 dias também. Então, sem ser a próxima quarta, a outra, a gente volta conforme as luas, né? Para conversar sobre esses Aham. assuntos, né? A gente pode estar sempre retomando essas fases da lua também, né? Que a gente é extremamente influenciado, né? Sim, Por elas, né? De uma maneira sutil, deu delicada. uma travadinha. Uhum. E eu perdi muita coisa do que você falou. Não, tranquilo, estava só explicando o que acontece assim muito, né? Frequente. Agora, tem uma outra pergunta que chegou também, que é aqui, ó. Algum óleo alivia a ansiedade e a falta de paciência na TPM? Que é algo muito comum, né? Sim, Que... a lavanda. A lavanda é um óleo super, super, assim, é a queridinha, né, dos aromaterapeutas. Não tem quem não se apaixone pela lavanda. A lavanda é atemporal, então ela tem um efeito relaxante, sedativo, então ela atua diretamente no sistema nervoso central, Uhum, tá? Então, além da Claricalme, da Salves Clareia, do gerânio, a gente tem a lavanda, que ajuda bastante, ótimo. E é bom tá? que a Jordana também na live passada comentou, ele também tem rolon, né? É lavanda, né? Bom, isso Sim, é rolou prático, já põe na bolsa, né? muito prático. Maravilha, maravilha. A outra é qual a diferença? Ah, sim, mas você já explicou. Qual a diferença do yoga convencional para o yoga cíclico, né? É, mas aí você já explicou. É interessante, né, Maria, quando as pessoas se voltam assim para o yoga, se voltam para uma prática de autocuidado, como aromaterapia, elas mesmas vão se tornando mais perceptivas desse sutil em todas as áreas da vida. Então, assim, é muito interessante que a gente vê as pessoas que melhoram esse autocuidado se desapegando daquele cuidado obsessivo com relação a outras pessoas, sabe? Que aí tem a ver com dependência emocional, sabe? Ou então frieza, porque às vezes a gente vê uma pessoa que de repente, entrando até para a questão arquetípica, né? Que desenvolve um lado assim muito até guerreiro mesmo, né? Retomando até uma ideia que trabalhei no livro, né? Alma de Guerreiro, é, que aí acaba indo para o excesso sem o equilíbrio do feminino e o masculino. Aí essa mulher acaba às vezes copiando o modelo masculino e se distanciando desse feminino sensível que é necessário, que é o que harmoniza. Aí o que acontece? Tem um impacto direto na relação, na qualidade da relação afetiva, não só no relacionamento a dois, mas com as pessoas de uma maneira geral. Porque aí a pessoa às vezes pode ficar intransigente, ela pode ficar extremamente fria, também Uhum. estrategista só, mas sem aquele lado do sensível, sabe? Sem aquele lado que acolhe, que nutre, né? Então, é interessante a gente ver como é importante equilibrar essas forças e ter contato, porque a ignorância acaba prejudicando, né, Maria? Quer dizer, a pessoa que Sim. não conhece o seu corpo, não conhece suas emoções, essa diferença dos nossos ciclos, Uhum. ela às vezes acaba sendo vítima desse desconhecimento, né? Então, essa ignorância, ela nos prejudica, né? Uma das coisas fundamentais que eu falo na yoga cíclica, né? As minhas alunas sabem, eu falo o tempo todo, é a prática da autoobservação. Qual é essa observação, Maria?
Observar seus ciclos, sua mente, observar suas emoções, suas sensações. E isso tá em cada postura que você tá ali, né, Lívia? Sim, Então, você sabe muito sim, bem do que eu estou falando. Então, você sim, passa, sabe, a se conectar melhor com você mesmo, com as fases lunares, né? Com tudo que está em volta da natureza, né? E quando você está menstruando, você tem que observar qual é a lua que está no céu, como que você se conecta com essa lua, porque é muito importante. Nós temos 4 fases lunares, né? A lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a crescente, né? E cada uma dessas luas tem um arquétipo que eu acho importante a sim, gente colocar aqui, porque é o que a gente trabalha dentro do Yoga sim, Cíclica. Toda semana, cada prática está relacionada com a lua que está no céu. Então, a gente estuda aquele arquétipo, né? Por exemplo, na lua crescente, o arquétipo é o da donzela. Geralmente, essa fase da lua é uma fase criativa, ideal para a gente iniciar novos projetos. A nossa fase é a pré-ovulatória, que é aquela que a gente comentou quando a gente, né, uhum, quando a gente entrar na live, né? A estação do ano é a primavera, então tem muita coisa para a gente estudar. É muito bacana essa ferramenta da yoga cíclica, né? Aí depois vem a lua cheia é o arquétipo é o da mãe, né? É a protetora, abundante, cheia de, né, de amorosidade. doadora, né? Doadora. Nessa fase, nós estamos na ovulação, tá? Qual é a fase dela? É o verão, é quente, é para cima, potente, né? O momento é de quê? É de colheita, é de você nutrir sonhos, seja um projeto, seja o que for. Às vezes é um filho, ou às vezes é um projeto seu de um livro, né? Uhum, Pode ser isso. Aí tem a lua minguante que eu gostaria de deixar aqui, porque eu não sei se a live dá tempo para a gente ou se os sinais vai nos favorecer, então eu já quero deixar aqui. Tem a lua minguante, que é a fase da feiticeira, né? É a fase pré-menstrual, a TPM, aquela bendita TPM, que aí você tem que se cuidar mesmo, se proteger de várias coisas. É, a estação do ano é o outono. Então, nessa fase da feiticeira, a gente fica tem muito acesso às nossas sombras, a gente vai muito para o lado oculto, né? isso, Aquela coisa de se recolher, a gente vai para dentro, né? A gente se recolhe para dentro. Aí isso. a lua nova é a anciã, tá? O nosso período já é o menstrual, a gente já está menstruando nesse período, então você tem que observar qual está menstruando, qual é a lua que está no céu, para você começar a se harmonizar com ela. E aí você vai saber, entendeu? Uhum. E a estação é o inverno, e nessa fase a anciã faz o quê? O recolhimento, o silêncio. É a sabedoria. Ela já fez tudo, sabe tudo. E é Entendeu? interessante, quando a gente começa a observar, a gente vê que os pensamentos, os sentimentos, eles mudam também em função dessa. É o sutil, mas quem não está acostumado a se observar não percebe essa mudança, porque Não. fica no nível muito grosseiro. Mas quando você começa, através do yoga, prestar atenção na sua respiração e os pensamentos que te ocorrem a cada postura, porque isso é uma deixa muito bacana do yoga de Uhum, você não faz simplesmente uma postura por fazer. Você uhum, faz, fica um tempo nela, respira, tem consciência do processo respiratório, como esse ar está entrando no seu corpo, por onde está, que sensações você tem e que pensamentos você tem. uhum. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma postura de yoga e de repente vem um pensamento: ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu sou fraca, É. ah, eu, né? Ou, e é interessante porque, às vezes, esse pensamento que está surgindo ali, ele pode estar vinculado a uma outra situação. Às vezes, essa mulher pode estar vivenciando um relacionamento opressor, sabe? Uhum, Né? E uhum, que ela, às vezes, não tem fala nessa relação. E esse uhum, não consigo daquela relação aparece numa postura, através de uma respiração, através de um aroma que de repente bota essa emoção para a consciência. Olha como é bacana isso, né? E ela vai entendendo, né? Vai entendendo esse sutil, né? uhum, Olha como é uhum. importante, né? A gente conhecer, né? E interessante que essas fases, sabe, Maria, esses arquétipos, né? São grandes arquétipos. Aham.
às vezes a pessoa fica paralisada num desses arquétipos, não cumprindo o ciclo natural da vida. Da Porque, vida. né, eles têm a ver com as fases da Lua e eles têm a ver também com faixas etárias. Né? A gente Uhum. depois vai até entrar numa questão aí que é da menopausa, né? Mas então, às vezes, a mulher pode, por algum motivo, né, tender a cristalizar na condição da donzela, né? Da menina, da criança, daquela que tá ali jogando energia para tudo, né? Tentando assim, laçar aqui, laçar acolá, né? E não dá, porque a vida é cíclica. E se você se cristaliza, se enrijece num único papel, numa única postura, você acaba quebrando, né? Se prejudicando, né? Então você realmente tem que perceber, reconhecer, né? E aí, claro, aliado não só a questão cíclica das fases, né, do nosso ciclo menstrual, Uhum. mas a percepção da sua faixa etária também, do seu papel social, do seu papel na família, sabe? Isso Uhum. é importante, né, Maria, para se equilibrar, Sim, né? sim, super, super, muito importante. Quer falar um pouquinho sobre menopausa? Ah, a menopausa, pois é, a menopausa é uma fase muito, muito, muito bacana também da mulher, né? A mulher acha que chegou o fim e não é, muito E pelo não é. contrário. Ainda bem que você começou com essa fala, porque não é, definitivamente não é. De repente é até uma fase de um esplendor diferente, né? Sim, é onde a mulher está mais esplêndida, é na menopausa, e muitas mulheres não sabem disso, né? Acha que o mundo acabou, que findou. Imagina, ela está no auge de toda a feminilidade, de todos os ciclos, de toda a natureza. Para a mulherada que está aí me ouvindo, que está entrando, que já entrou, que está, ó, parabéns, viu? Essa é a melhor fase. Bem-vindas, né, Maria? Bem-vindas, entendeu? Quem não está ainda entrando, né, no climatério, quem ainda não está, mas uma hora vai entrar. Então, fica tranquila, relaxa, vai curtindo tudo de boa, porque essa fase é uma das assim mais esplendorosa da mulher. A gente Eu fala fico que a mulher está feliz. inteira, né? A mulher está inteira, né? Numa fase dessa, a mulher está inteira. Eu Né? tenho um livro que eu estou lendo que é muito bacana. Ela fala muito desse conflito quando ela foi entrando na menopausa, nos calorão, sabe? Que ela foi deixando que chegava para fazer um social e aí de repente tinha que se abanar com leque, né? Por causa do calor. E aí ela entra num conflito e aí ela vai numa terapeuta, numa psicóloga e a psicóloga começa a falar para ela todo o movimento, né? O que é, né? A beleza que tem nesse movimento da menopausa, né? Nesse E é estado. interessante, Maria, porque a gente assim tem muito cuidado de preparar as nossas filhas para o momento da primeira menstruação, né, da menarca. Sim. Mas nem todo mundo tem esse cuidado de preparar as mulheres para a entrada da menopausa. Não. Então, às vezes, elas são pegas assim, desprevenidas embora, quer dizer, o corpo já vai dando sinais, né? Aquela fase do climatério já vai dando, né, sinais, mas o preparo precisa ser emocional, né? Precisa acolher essa Total. fase, né? Total. E essa Muito. fase não é uma sentença como era antigamente. Então, antes, assim, se a gente pensasse assim, algumas décadas atrás, a mulher de 40, ela ficava restringida a certas atividades, né? Não podia certas coisas. Tinha até uma conversa, né, de que você não podia usar então mais os cabelos compridos. É como se a sua atração tivesse diminuído, mas quer dizer, na verdade, estavam tirando a feminilidade daquela mulher para que ela se enquadrasse a um padrão, né? Como se Sim. a vida tivesse cessado ali. Então, é óbvio que a gente mudou muito de lá para cá, mas o preparo nem sempre é feito, né? Então, por isso, por exemplo, conversas como essas lives que a gente vai fazer abordando esses tópicos é importante, porque ajuda a mulher a perceber, pensar, refletir sobre isso e se preparar para a chegada desse momento, né? Quanto maior preparo, melhor você vai lidar com essa fase, com essas situações. Porque Uhum. também é uma fase que mexe muito com as emoções da mulher, não só no nível psicológico, mas assim, existe uma mudança no metabolismo que interfere no aspecto emocional, por uma Sim. questão realmente química. Então, a irritabilidade aumenta, então, às vezes, a gente tem quadros de depressão.
Então, quando se entende isso, se cuida, né? Tem o devido Muito mais. cuidado, né? Você Uhum. repõe ali o que é necessário repor, reavalia aqui o que é necessário reavaliar, mudar, né? Mas sempre percebendo que é um processo de mudança. Não adianta tentar, né, reter uma fase, porque não existe isso. Senão fica Uhum. aquela coisa inadequada também, né? Da mulher anciã, né? A mulher que já deveria estar expressando, essa mulher sábia, né? Uhum. E tendo uma postura que de repente não é adequada para ela. Veja, não é que a Uhum. gente não possa ter, na verdade, nós temos sempre e teremos sempre todos esses arquétipos dentro de nós, mas a gente não pode ficar cristalizado, né, Maria? Então a gente vai Sim, ter não sempre a pode. donzela dentro de nós, a grande mãe É, está dentro de nós, né? A todas, anciã todas. está dentro de nós, aquela que metaboliza todas essas emoções e as emoções alheias também, porque nós temos essa habilidade de perceber, reconhecer as emoções das outras pessoas, principalmente do universo masculino, que eles não, às vezes não foram tão, vamos dizer assim, treinados também para reconhecer essas emoções, e a mulher tem muita facilidade de lidar com isso, né? Então, nós temos todos esses arquétipos em nós. O que não dá é para cristalizar e você, de repente, tentar negar o momento de um sobre o outro, sabe? É, Uhum. e não, vamos dizer assim, vivenciá-lo de uma maneira equilibrada, porque aí esse desequilíbrio você vai para o lado sombrio do arquétipo. E a Isso. gente, né, você trouxe a ideia da lua minguante, né? Como Uhum. sendo um período também que você pode acessar um pouco mais as suas sombras. Todos nós temos a sombra. E a sombra não é ruim. Isso é uma Pelo coisa que, contrário, né, muito pelo contrário, é um potencial que está ali, que é. se não reconhecido e direcionado adequadamente, né, ele te Uhum. prejudica. Então, isso é o que a psicologia traz para nós, né? Isso. Uhum. Muito, muito bom. Bacana, né? Esse Né? trabalho do yoga cíclica com a psicologia, né? É, Fundamental, né? Imagina, você fica muito bem amparada. E, Lívia, por que que a Salves clareia, né? É muito importante no processo da menopausa, porque ela tem uma fragrância herbácea e ela desenvolve lucidez, ela libera a inspiração repressada no corpo vital, que tanto no yoga a gente fala desse corpo vital, sim. né? Então, essa plantinha, a sálvia, ela é muito sábia, né? Muito, muito poderosa a gente acessar isso para a gente poder acessar essas qualidades em nós, né? Que muitas vezes a gente deixa passar e, como você falou, a gente fica batendo a cabeça aí porque não tem o autoconhecimento de tudo isso. Maravilha. A gente pode até deixar aqui um convite para quem quiser compartilhar também, começar a fazer o uso, né? Então, consultar um terapeuta floral, Sim, aromaterapeuta, né? E, eu, é, e aí eu começar a fazer o uso e compartilhar a sua experiência, sabe? Acho que isso é bom, a pessoa avaliar o antes e o depois, sabe? A mudança que traz. Porque você realmente vai se tornando mais sensível a esse lado sutil, né? Que assim, nós mulheres já temos mais facilidade, né? A gente só às vezes não se apropria desse potencial, né? Nem todas eu as mulheres, né? Então, Uhum. Eu sempre recomendo que você procure um profissional, sempre sim, procure saber como que é a vida desse profissional, quais são as referências desse profissional, entendeu? sim. Para você fazer o uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais da Terra são 100% seguros, eles têm o certificado de garantia, que é o CPTG. A Terra é uma empresa incrível que nos dá suporte, ela nos dá prevenção, é uma empresa incrível, entendeu? E esse foi um dos motivos que me levou a trabalhar com os óleos essenciais do Terra. Que bacana, porque daí você agregou o trabalho que você já desenvolvia, Sim, né? Como fisioterapeuta, né? Com o yoga cíclico, né? sim, sim. Maravilha, Sim. maravilha. Depois Eu você. já tenho um trabalho, eu já tenho um trabalho com as mulheres há muitos anos, né? Porque eu também venho de um trabalho de dança do ventre. Eu Sim, dava aula de dança do ventre. Então, tudo foi me levando, né, para isso. E quando eu fiquei grávida dos gêmeos em 2018, eu fiz a formação de Momota com a Miranda Gray. Ela veio para o Brasil
E Olha aí que bacana. eu tava com um barrigão imenso, sabe? Eu falei, gente, eu preciso fazer agora, eu não posso deixar de fazer. E aí eu fiz com ela em 2018. E Olha a que bênção maravilha. e a bênção do útero, ela ajuda a resolver todos esses processos, sabe, nossos, dos nossos ciclos femininos. Então é uma bênção que acontece a cada 2 meses. E é mulheres do mundo inteiro que se juntam. Geralmente tem uma meditação e depois tem a doação da bênção do útero. Como se fosse um reiki, como se fosse Uhum, krishna, sabe? uhum. E aí você recebe naquele dia em ciclo. Você forma um ciclo de mulheres. É claro que cada uma. Aí você pergunta, Maria, e para fazer, que a gente já está entrando num outro tema, mas deixa eu só deixar aqui porque eu acabei entrando. E a bênção do útero, só quem recebe é a mulher que está menstruando? Não. A mulher que não tem útero, ela pode receber, Sim, entendeu? porque nós temos o útero simbólico. A mulher, ela vai ser sempre a senhora desse útero simbólico Sim, também, né? sim. Gestora da vida, né? A vida tá. É interessante isso, porque a gente não precisa ficar preso só ao aspecto, né, Uhum, corporal, né? Mas trabalhar o que os ovários, o que o útero, né, traz para a gente em termos de simbolismo, né? Com uhum, certeza, com certeza. Até o acesso a essas fases, né, que mexem com a sombra é interessante, porque o potencial criativo está também ali na sombra, né? Quando você acessa essas forças, porque às vezes as pessoas pensam assim, a sombra é o maligno, né? A sombra é só o, né? E não, gente, a sombra às vezes é aquilo que foi negado. Às vezes uma mulher que quando criança era assim, estava naquela fase da donzela, né? E jogava energia para tudo que era lado, né? E tal, exuberante, mas aquela exuberância ainda imatura, né? Inconsequente, né? Então pode ser mal vista, pode ser recriminada. Então ela pode às vezes se retrair, se fechar e negar essa expressão e de repente não querer falar, se tornar tímida até, embora não tivesse sido essa a natureza dela, né, espontânea, então ela de uhum. repente teve que se reformatar para ser aceita naquele ambiente, sabe? Então ela Uhum. colocou aquela característica na sombra. E aquele é um Sim. potencial importante para a comunicação no mundo, né? Muito importante. Então, assim, um exemplozinho simples de algo que pode estar na sombra e é algo, um potencial positivo. Tudo vai depender de como você utiliza, né? Como você direciona essa energia, né? Esse É, que é o ponto, e né? eu quero deixar uma dica que você não me perguntou, mas eu quero deixar aqui, porque eu acho que já deu 45 minutos de live, Isso, né? vamos. É. Quero deixar uma dica muito bacana para a mulherada que quando tiver com muita cólica menstrual, Ótimo. ou quando você não estiver legal, quando você não estiver bem, para você se conectar com o seu útero. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu óleo, seja o lavanda, seja o gerânio, seja a salve clareia. Conversa com esse óleo, medita, entre em contato com ele, com a sabedoria dessa planta, e aí você vai fazer o seguinte, faz um banho de escalda-pé, faz uma massagem em volta do seu umbigo, pega uma faixa vermelha, enfaixa toda essa região da sua matriz uterina, medita e deita. Você vai aliviar o seu processo de cólica em 2 minutos. Se você tá mal, sei lá, sabe, nostálgica, não tá com aquele humor, sabe, ali meio bipolar, sabe, o tempo todo, faz isso, você vai ver, é muito bacana. Você acaba se acolhendo e se nutrindo, cuidando de você mesmo. Então, essa é a minha dica nessa live, tá? Maravilha, Maria. Qualquer dúvida pode me perguntar no direct como que faz, porque é um ritual muito bacana, muito legal, para cuidar do teu ciclo, para você se conectar com a sua ciclicidade, mulher. Maravilha. E Tá mulheres bom? equilibradas, conectadas consigo mesmo, mulheres mais felizes, gerando harmonia para o meio, né? E é isso que a Sim, gente quer para o mundo, né? bacana, é isso Maravilha. mesmo. Tá. Maravilha, Maria. Que bom te ter aqui. E já estamos combinadas para daqui a 15 dias voltarmos também aprofundando essas questões, trazendo algo dessas fases. Tá Bacana, bom? bacana, bacana. Lívia, Muito muita bom. gratidão.
Muita gratidão por você Obrigada mesmo. ter me convidado para estar aqui com você, compartilhando, né? Passando esses ensinamentos para as mulheres. Tem muita mulher que nem sabe, né? É. E Nem às tem vezes ideia. e às vezes, sabe, Maria, elas ficam com medo porque acham que é alguma coisa muito estranha. E não é, gente, são as forças da natureza que existem em nós. Isso tudo é feito pelo Criador, que botou isso nas plantas, que botou no seu corpo, no seu psiquismo, e que quando você se apropria, porque na antiguidade as mulheres eram queimadas, porque os Exato. homens não entendiam, né? Isso, esse sensível, né? Então, claro que tinham mulheres também que iam no embalo desses homens, mas é o desconhecimento de uma sabedoria, de uma delicadeza que são essas forças tão, sabe, tão sutis, tão delicadas, né? Que hoje a ciência já está comprovando. Então, muitas mulheres morreram queimadas por acreditar nessas forças, nesse potencial de cura, né? E Uhum. agora a ciência está comprovando isso. Sim. Gente, isso é seu, né? É meu, é de cada uma de nós. Tá Cada bom? uma de nós. Maravilha. Obrigada, Maria. Tudo de bom. Obrigada, Namastê. gente. Namastê. Obrigada pela participação. Até a próxima. Se Até. alguém quiser deixar nos comentários aí pra gente alguma dica, algum tema, a gente agradece. Se quiser deixar alguma pergunta, pode deixar que a gente responde depois. Maravilha. A gente vai deixar Namastê. os contatos também da Maria. Aí vocês também podem fazer o contato direto com ela. Tá Obrigada, bom. gente. Até a próxima. Obrigada. Beijo. 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 Tchau. Tchau.